Como é que a gente faz para verificar se um número é divisível por 11? A gente tem que fazer isso aqui, ó. Some os algarismos de ordem ímpar. Some os algarismos de ordem par. E subtrai esses dois resultados. Então, os algarismos de ordem ímpar são o 2, o 7, o 5, aqui o 0 e 1. Né? São as casas, as ordens ímpares. O primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e o nono. Soma essas posições. Então, isso aqui vai dar 1 mais 0, mais 5 vai dar 6, 6 mais 7, 13, 13 mais 2, 15. Então, isso aqui é a soma dos algarismos de ordem ímpar. Agora, vamos somar os algarismos de ordem par. Os algarismos de ordem par são isso aqui, o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo. Então, eu vou ficar com 4 mais 6, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 3, 22. Pronto. Soma dos algarismos de ordem ímpar, soma dos algarismos de ordem par. Agora eu subtraio. Caramba, não dá para subtrair. O que eu faço agora? Vou morrer de tristeza. Não dá para subtrair, então você faz o seguinte. Pega esse primeiro número aqui e soma 11. Então, vai ficar 26. 15 mais 11, 26. Agora sim eu posso subtrair. Eu só estou podendo fazer isso porque isso faz parte do critério de divisibilidade por 11. Tá, então agora eu subtraio. 26 menos 22 dá 4. Então, esse número, ao ser dividido por 11, ele vai deixar resto 4. Ok? Então, soma os algarismos de ordem ímpar. Soma os algarismos de ordem par. Faz o ímpares menos pares. Eu não estou falando para pegar algarismos ímpares, não. Estou falando que estão em lugares ímpares, em posições ímpares. Na primeira casa, na terceira, na quinta casa, na sétima, na nona. Tudo bem? Vamos fazer mais um para não perder a graça? 1331. Será que isso aqui é divisível por 11? Então vamos ver. Algarismos de ordem ímpar. É esse e esse. O terceiro. O primeiro e o terceiro. 1 mais 3, 4. Agora os de ordem par. São esses dois aqui. O segundo e o quarto. 1 mais 3, 4. 4 menos 4, 0. Deu 0. Isso significa que esse número é divisível por 11. Ou seja, ele deixa resto 0 ao ser dividido por 11. Como testar a divisibilidade de um número por um produto? Por exemplo, como é que eu faço para verificar se um número é divisível por 35? Para saber se o número é divisível por 35, eu tenho que ver se ele é divisível por 5 e por 7, porque 35 é 5 vezes 7. Então eu testo se o número é divisível por 5, testo se é divisível por 7. Se for divisível por 5 e por 7, então o número será divisível por 35. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente desmembra esse número, eu tenho que ficar com dois fatores que sejam primos entre si. O que isso significa? Tem que ser dois fatores que não tenham nada em comum. O 5 e o 7, eles não têm nada em comum, eles não podem ser divididos por ninguém. Se eu tivesse que testar a divisibilidade por 18, como que a gente ia fazer esse teste? 18 é 3 vezes 6. Então é só testar a divisibilidade por 3 e por 6. Eu vejo se ele é divisível por 3, depois vejo se é divisível por 6. E aí, se for, é divisível por 18. Não é assim que se faz. O número que você está usando para testar, ele tem que ser desmembrado em dois fatores que não tenham nada em comum, não tenham nenhum fator comum. 3 e 6 não servem, porque eles têm um fator comum que é o 3. Esse cara dá para dividir por 3 e esse aqui também dá para dividir por 3. Então, se você for testar a divisibilidade por 18, testando por 3 e depois por 6, você vai errar, não vai dar certo. Então, para fazer esse teste corretamente, você tem que desmembrar o número desejado, que é o 18, em dois fatores, mas que não tenham fatores comuns. Como seria então? 2 e 9. 2 e 9 são dois números que são primos entre si, não tem nenhum fator comum.
Não tem nenhum número que dê para dividir o 2 e o 9. Então eu posso seguramente testar a divisibilidade por 2, depois por 9. Se for por 2 e por 9, vai ser por 18. Só que não dá para calcular resto desse jeito, tá? Dá apenas para saber se é divisível ou não. Então, 1792 é divisível por 2, porque ele é par. E será que ele é divisível por 9? Vamos lá, vamos somar aqui. 1 mais 7 mais 2 mais 9 mais 2. 9 eu não preciso colocar na soma. 7 mais 2 dá 9, eu não preciso somar. Então, 1 mais 2. Esse número, ele deixa resto 3 ao ser dividido por 9. Então, ele não é divisível por 9. Não é divisível por 9. Então, sinto muito, é divisível por 2, mas não é por 9. Logo, ele não vai ser divisível por 18. Vamos fazer esse exercício aqui da página 139. Verificar se 37 é primo. Ah, eu tenho aquela folhinha que estava aqui ainda agora. Onde está ela? Ah, aqui está. Eu tenho aqui a minha tabela de números primos menores que 100 e eu posso verificar que o número 37 está nessa tabela. Ah, então o número 37 é primo. Então eu acabei de verificar que 37 é primo. Gostou? Para quem sabe memorizado, faz desse jeito. E quem não sabe memorizado? Bom, aí você vai ter que testar se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, só até aqui. É divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. Por 5? Não, não termina com 0 nem com 5, não. É divisível por 7? Não, porque os múltiplos de 7, você tem ali o 35, né? Ele deixa resto 2 ao ser dividido por 7, então ele também não é múltiplo de 7. Olha, aqui você poderia continuar testando, mas até onde a gente iria parar? Eu vou testar se ele é dividido por 11, por 13, por 17, por 19, por 23, por 29, por 31 e por 37. Olha, quem está dividindo nessa sequência vai acabar chegando no 37, então você já sabe que 37 é primo. Para que você está testando? Na verdade, a gente não precisa dividir o número por todos os números primos menores que ele, não. Tem um critério de parada. Eu vou mostrar até onde a gente tem que dividir para verificar se o número é primo ou não. Nesse caso aqui, bastava testar até 7. Do 11 em diante, não precisa. Depois eu ensino como é que se descobre isso.